Pijamáticos! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Confissões de Pijama. Bom, como vocês sabem, Confissões de Pijama é o podcast onde eu falo sobre a fé, a caminhada cristã, com leveza, sem muito que. Falo diretamente do meu coração para vocês. E, e é isso! Se tu és novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se estás a vir de um outro vídeo, seja bem-vindo também. Espero que vocês gostem, espero que se sintam em casa. E espero que Deus possa falar muito aos vossos corações através de mim. Bom, o tema do vídeo de hoje é a importância de ter uma comunidade cristã e amizades cristãs. Guys, este tema, tem tanta coisa para falar sobre este tema, porque é muito, muito, muito importante nós como cristãos termos amizades cristãs e termos uma comunidade cristã. E isso é tipo, kinda que óbvio, 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 óbvio. E antes de começarmos, vamos ler a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25. Então vamos ler os versos 24 e 25. E assim diz a palavra do Senhor. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, o que é que diz aqui a palavra do Senhor? Para nos apoiarmos uns aos outros, para nos encorajarmos uns aos outros, em vez de nos abandonarmos, em vez de darmos as costas uns aos outros, vamos dar as mãos uns aos outros, vamos nos apoiar uns aos outros, principalmente porque estamos a ver que o fim dos tempos está próximo. Então, por causa disso mesmo, vamos tentar ao máximo possível apoiar os nossos irmãos e ser irmãos. Vamos tentar ao máximo possível ser irmãos. Acho que essa é a palavra certa. E porquê que eu acredito que é importante nós sermos irmãos? Porquê que é importante nós termos amizades cristãs, comunidades cristãs? Como eu referi no meu vídeo passado, não sei se vocês se lembram, mas uma das características de um verdadeiro cristão, uma das características de um cristão que serve a Deus é o facto dessa pessoa fazer parte de uma comunidade cristã. Um cristão deve fazer parte de uma comunidade cristã. Por quê? Porque ter uma comunidade cristã fortalece a tua fé. Ter uma comunidade cristã, porque se tu és cristão e não tens comunidade cristã, não tens pessoas com as quais te identificas, não tens pessoas às quais ir buscar conselho, não tens pessoas para te dar um verso bíblico, para te mandar um louvor, para te enviar uma mensagem, a tua fé, ainda que se estiveres sozinho nessa luta, a tua fé vai, o teu fogo vai apagar. E quando nós temos pessoas para nos mandar, para orar conosco, nos mandar um versículo, partilhar uma mensagem, a nossa fé e o nosso espírito vai se alimentando disso. Então é muito bom nós termos pessoas cristãs, porque que fortaleçam a nossa fé, porque são pessoas que compartilham da mesma fé que nós e que nos trazem encorajamento. Tipo, essas pessoas têm testemunhos, essas pessoas têm experiências que já viveram, então têm sempre algo bom para nos dizer, ou algo mau, dependendo da situação, né? Para nos dizer. Então eu acho que é muito, por exemplo, para mim, que sou uma mulher da comunidade Palop, moradora no Reino Unido, que deixou os seus pais e veio morar para aqui com 25 anos de idade e tipo, encontrar uma comunidade que também, Palop, mora no Reino Unido, que também deixaram os pais, deixaram pai e mãe, vieram para aqui tentar a vida. Eu acho que eu encontrar pessoas com as quais eu me identifico e que, acima disto tudo, são cristãs, é uma mais-valia para a minha caminhada e eu posso servir de mais-valia para a caminhada delas. Encontrar pessoas fervorosas na fé, encontrar pessoas que amam verdadeiramente a Cristo,
que procuram conhecer verdadeiramente a Cristo e cultivar uma amizade com Ele é uma mais-valia. Então, sim, ter amizades cristãs, ter pessoas na fé, fortalecem a nossa fé, fortalecem a nossa caminhada. É tão diferente a caminhada quando tu tens pessoas com as quais, pelas quais te rodear, comparando com quando tu não tens pessoas com as quais te rodear, é muito difícil uma caminhada cristã sozinho. Porque a vida cristã em si já é difícil, imagina sozinho. Então, pronto, é bom para o fortalecimento da tua fé. Também é muito bom para o teu crescimento espiritual, porque, como eu já referi, são pessoas que vão orar contigo, vão jejuar contigo, vão te mandar um versículo, vão te mandar uma pregação, vão te mandar um louvor, se calhar até áreas da tua vida espiritual que tu até ainda nem tentaste, que tu até ainda nem exploraste, essas pessoas podem te ajudar a explorar, essas pessoas podem te ajudar a entrar nessas áreas. Por exemplo, suponhamos que eu não sou batizada no Espírito Santo. Eu sou, mas suponhamos que eu não sou. Ou vamos meter num outro aspecto. Suponhamos que eu sou batizada no Espírito Santo e tenho uma amiga que quer muito ser batizada no Espírito Santo. O que é que eu posso fazer com essa amiga? Eu posso procurar versículos bíblicos, procurar na Bíblia como ser batizada no Espírito Santo, orar com essa amiga, jejuar com essa amiga, buscar crescimento espiritual com essa amiga e ajudar essa amiga a chegar ao batismo no Espírito Santo. Por uma mais-valia, nós temos pessoas na fé que nos possam fortalecer e nos possam ajudar a crescer espiritualmente. E é sempre bom nós procurarmos pessoas fervorosas na fé, não só não só uma pessoa que se diz cristã, que vai à igreja tipo, aos domingos, mas depois durante a semana a sua vida não é aquilo que deveria ser, mas uma pessoa que realmente busca ter uma relação com Cristo. Nessas pessoas devemos buscar exemplos e devemos buscar relação com esse tipo de pessoas. E também temos oportunidades para, lá está, crescimento espiritual, no sentido de termos oportunidades para crescer mais espiritualmente, conhecer mais sobre a Bíblia, orar em conjunto, jejuar, servir em conjunto, desenvolver caráter cristão. Tem não só comunidades cristãs, atenção, mas tem muitas comunidades cristãs que se juntam, por exemplo, para ir alimentar os pobres, que se juntam para fazer causas assim, tipo, para apoiar causas de caridade. Então eu acho que isso também é um passo muito bom. Eu sinto que comunidades cristãs nos fazem pessoas melhores. Eu sinto que é tipo assim. Uma coisa também é verdade, por exemplo, hoje em dia, nós jovens, pelo menos na minha faixa etária, né, dos 25 aos 30 anos, nós estamos em idade, né, de criar família, de casar, criar filhos, e infelizmente eu sinto que as pessoas, por falta de Cristo e por falta de Cristo e por falta de comunidade cristã e por deixarem o inimigo se apoderar delas de tal forma, já deixam de lado a possibilidade de fazer família, já, tipo, gostam mais do facto de poderem dormir com o abecedário inteiro, poderem se deitar com o abecedário inteiro, poderem viver em imoralidade sexual com o abecedário inteiro, do que se comprometerem a uma só pessoa, do que casarem, do que fazerem família. Tipo, eu não estou a generalizar, mas uma coisa é bem verdade. E pelo menos no meio, e ainda muito no meio da nossa comunidade PALOP, porquê? Porque é muito normalizado, e antigamente os nossos pais terem mais que uma mulher e tudo mais, e eu sinto que isso de certa forma infelizmente passou para as nossas gerações, e não só o ter passado para as nossas gerações, mas as pessoas colocam a culpa das coisas no preço das coisas. Casar está muito caro, fazer filho está muito caro, tipo, viver maritalmente é caro. Para que eu vou me estressar com uma mulher que, ainda por cima, as mulheres são todas, hoje em dia estão todas chulas, todas querem homem provedor, todas querem um homem que lhes sustente. Para que eu vou estar a me estressar com uma mulher que quer que eu lhe sustente se eu posso simplesmente dormir com a
ciclana, a fulana, a Susana, a Diana, a Joana e, e nada me vai acontecer. Para que é que eu vou estar a me meter num casamento se eu não sou um homem fiel? Para que é que eu vou estar a me meter num casamento se eu sei que eu vou trair a minha mulher? Para que é que, ou mulheres tipo que sabem que vão se meter em relações onde já são amantes, onde já são. Tipo, e eu fico naquela de tipo. Se essas pessoas fossem cristãs e tivessem uma comunidade cristã, isso seria tão diferente. Tipo, eu acho que se. Ainda no dia estava a comentar com o meu irmão. Se todos nós fôssemos cristãos e tivéssemos o coração de Jesus, como é que o mundo seria? E o irmão disse: acho que já teríamos todos no céu by now. Tipo, já teríamos todos. Yeah, o mundo já não faria sentido existir porque já estaríamos todos no céu by now. E é verdade. Mas é isso, tipo, o inimigo coloca essas ideias na cabeça da nossa geração de que não precisas de ser fiel, podes dormir com todas, tipo, ter um número alto de pessoas com as quais já dormiste é bué fixe, tipo, és bué mau quando dormes com bué gente, ou és ganda Betty quando dormes com bué homens, tipo, isso é só sujeira que estás a trazer para a tua vida, isso é só maldição que estás a trazer para a tua vida, isso é só porcaria que estás a trazer para a tua vida. Mas isso é uma outra pregação, não vamos entrar por aí. Mas pronto, ter uma comunidade cristã, ter uma comunidade que nos ajuda a crescer espiritualmente, também nos abre os olhos para isso, porque às vezes tem armadilhas que o inimigo tenta nos pregar, mas ter alguém que está ao nosso lado, que está atento a essas coisas e consegue entender e ler os sinais e consegue ter olhos espirituais bem abertos, também nos impede de viver certas estupidezes. Yeah, nos impede de viver certas estupidezes. Então, tipo, eu acho que é bom nós termos comunidade cristã. Comunidade cristã também é bom para para termos apoio nos nossos desafios, porque, por exemplo, são pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos a passar e têm testemunhos, têm conselhos, têm coisas para nos dizer, tipo, ou ainda que não tenham passado por aquilo que nós estamos a passar, entendem e podem orar connosco, podem jejuar connosco, podem buscar a Deus connosco, podem, tipo, enfrentam aquelas dúvidas connosco. E quando essas pessoas passarem por isso, já sabem como lidar com a situação também. Então, eu sinto que um, ter uma comunidade cristã também é um grande apoio. É um grande apoio, grande apoio. E principalmente, mais uma vez, volto a referir pessoas com as quais tu te identificas, porque os nossos problemas, at the end of the day, são muito parecidos. Uns aparecem mais tarde que outros, mas são muito parecidos. Yeah. Então, apoio também no meio da comunidade cristã também é muito bom. Por exemplo, a minha mãe, graças a Deus, é cristã, né? E eu sei que quando. E eu sinto que eu sou mais amiga dela agora que eu me entreguei verdadeiramente a Cristo do que antes. Porque eu sinto que eu tipo, já não tenho nada a esconder da minha mãe. Eu lhe conto tudo e mais alguma coisa. Então eu sinto que quando eu preciso de uma oração, quando eu preciso de um conselho, quando eu preciso de um verso, é só eu contar à minha mãe, porque ela se calhar conhece ou sabe melhor que eu e ela vai me ajudar. A minha mãe faz parte da minha comunidade cristã. E o facto também de nós já não morarmos juntas, de já ser adulta, ter né, a minha casa, pagar as minhas contas, já nos traz uma relação mais de amigas do que propriamente mãe e filha. Como ela nunca vai deixar de ser minha mãe, eu nunca vou deixar de ser filha dela. Mas vocês entendem aquilo que eu quero dizer? Tipo, quando ligamos uma para outra, já nem é naquela de ela falar comigo assim, como uma mãe fala, é mais tipo uma amiga que está ali. Um, e eu sinto muito isso. A minha mãe faz muito parte da minha comunidade cristã. Quando eu tenho um sonho, eu ligo para a minha mãe, eu conto para a minha mãe. Quando Deus faz algo na minha vida, eu ligo para a minha mãe, eu conto para a minha mãe. A minha mãe é tipo das pessoas que mais me apoia com o meu conteúdo nas minhas redes sociais, tipo, quase todos os meus vídeos têm um comentário da minha mãe. Então, sim, a minha mãe faz muito parte da minha comunidade cristã. E o meu desejo para todos vocês é que vocês tenham, que, tipo, eu queria que todos vocês tivessem mães que têm conhecimento espiritual, porque ter uma mãe que conhece Cristo na nossa caminhada faz toda a diferença. Tipo, toda a diferença. Eu sei que muita coisa na minha vida só não aconteceu porque Deus não permitiu, mas nem foi porque eu estava a orar, foi porque a minha mãe estava a orar.
Então, ter uma mãe cristã, ter uma mãe que faz parte da tua comunidade, faz muita diferença, muita, muita, muita diferença. E se tu não tiveste essa mãe, esforça-te para seres essa mãe. Esforça-te para seres essa mãe. Yeah? Yeah. Também é, como se diz em português, é prestação de contas, mas eu prefiro a palavra em inglês accountability. Hey! Eu acho que a palavra em inglês pesa mais. Accountability. 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 Quando tu estás errada, a tua irmã vai te puxar a orelha, a tua irmã vai te meter no sítio certo, a tua irmã vai te dizer cuidado, atenção, cuidado, estás-te a desviar, cuidado com as mentiras do inimigo, cuidado com aquilo que o inimigo tenta segredar no teu ouvido, cuidado. Olha, irmã, essa saia está muito curta. Oh, lembra-te o que a Bíblia diz. Olha, irmã, esse biquíni. Lembra-te o que a Bíblia diz. Aquela foto que tu postaste. Lembra-te o que a Bíblia diz. Nem é num sentido de julgamento, não. É num sentido de abrir os teus olhos. Accountability. E tu também, quando tu tens uma comunidade na qual tu podes confiar, quando tu tens pessoas com as quais tu te identificas, mesmo tu, quando pecares ou tiveres para cair no pecado, ou o pecado tiver a te tentar ou a segredar no teu ouvido, tu vais pensar, tu vais ter com as tuas amigas, vais confessar, vais dizer, meninas, pequei. Meninas, fiz isso. Ou então, meninas, está-me a dar vontade de fazer isto, por favor, me ajudem. Meninas, está-me a dar vontade de ir ali, por favor, me ajudem. E a tua comunidade vai te ajudar sem julgamento. Por quê? Porque elas passam pelas mesmas coisas. Elas passam pelas mesmas coisas. Então, o objetivo delas vai ser te ajudar, vai ser orar contigo, jejuar contigo, procurar saber mais sobre, não no sentido de fofoca, mas procurar saber como vencer isso. É para isso que serve a tua comunidade cristã. E olha, a sério, eu desejo que todos vocês tenham uma comunidade cristã como a minha. Sério. Desejo mesmo que todos vocês tenham uma comunidade cristã como a minha. Porque eu, aqui no Reino Unido, eu encontrei família. Encontrei família, eu encontrei um grupo. Encontrei um grupo de meninas que são como eu, Palopes, que fazem parte da comunidade Palop, que saíram dos seus países, Portugal, Cabo Verde, Guiné, Angola, e vieram morar para o Reino Unido, que querem se aproximar de Jesus. São jovens adultas, mulheres, solteiras, que estão na caminhada, tal como eu, e que somos pessoas que lá está, que, que buscamos mais do Senhor e que we hold each other accountable. Nós prestamos contas umas às outras e esperamos que, que elas nos prestem contas a nós. Não no sentido de, tens que me contar tudo o que andas a fazer na tua vida. Não. Mas no sentido de nos encorajarmos, no sentido de nos fortalecermos, no sentido de nos corrigirmos. Como diz a palavra do Senhor em Provérbios 27:17, ser ferro que afia ferro. Nos afiarmos umas às outras. Ser ferro que afia ferro. Ferro que afia ferro. Sermos diretas umas com as outras, não andar ali com mimimi. A palavra de Deus não tem mimimi, é direta. Deus não tem mimimi, Deus é direto. Então vamos ser diretas umas com as outras e andar ali sem mimimi, sem andar a rodear, sem andar com medo do que a pessoa vai pensar, sem andar com medo do que. Não, vamos ser ferro que afia ferro. E é bom, tipo, hold each other accountable. Às vezes nem é só no sentido de pecado, é às vezes no sentido de coisas para o serviço do Senhor, ou não só, por exemplo, ginásio. Às vezes eu comento com as minhas amigas, meninas, já não vou ao ginásio a B, tenho que ir ao ginásio. No dia seguinte uma delas vai me perguntar, foste ao ginásio hoje? Isso é prestação de contas. They are holding me accountable. Outra coisa que também é muito bom quando temos uma comunidade cristã é a prática do amor de Deus, a prática do amor de Jesus, a prática daquilo que Deus nos pede, que é amarmos uns aos outros, respeitarmos uns aos outros, é o perdão, é o servir uns aos outros, é o carregarmos os fardos uns dos outros, é entre ajuda, é saber que posso contar com aquela pessoa, saber que aquela pessoa não vai me deixar mal e ter também compaixão, porque ainda que aquela pessoa me deixe mal, aquela pessoa é só um ser humano como eu. Aquela pessoa é só um ser humano como eu.
E eu também, tipo, também falho. Então, dar graça àquela pessoa, porque aquela pessoa também tem o direito de falhar. Nós falhamos, o ser humano falha. Por mais triste que seja dizer, o ser humano falha e nós também fomos perdoados. Nós falhamos, nós pecamos. E a palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, simplesmente ser, praticar o perdão, praticar o amor, praticar a graça, praticar o servir, servir uns aos outros e nos juntarmos para servir outros também, trabalhar na obra do Senhor, trabalhar em conjunto para conseguir mais vidas para Cristo, para alertar, abrir os olhos da nossa sociedade, da nossa comunidade, PALOP, por exemplo, juntarmos-nos em grupos também, irmos servir a este país no qual nós vivemos, servir outros, organizar coisas para outros também, não só nos fecharmos em comunidade, porque uma coisa é verdade, ainda que nós precisamos de uma comunidade cristã, nós também não podemos viver como se não houvessem mais pessoas neste mundo. Nós temos que viver em harmonia, por assim dizer, com todas as outras pessoas. Não é só porque tu não és cristão que eu vou simplesmente ignorar tudo aquilo que sai da tua boca e que eu vou viver como se tu não existisses. Não. You're still a human being. Até porque se nós nos fecharmos no meio da nossa comunidade cristã, como é que nós vamos falar para outros? Como é que nós vamos pregar para outros? Como é que vamos evangelizar outros? Ser exemplo para outros? É tudo daí. Temos que ter comunidade cristã sim, mas também não nos podemos esquecer dos nossos amigos que não são cristãos, dos nossos familiares que não são cristãos, das pessoas que nos rodeiam que não são cristãs. É tudo, toda a gente importa, toda a gente faz parte. Mas é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Falar também da minha comunidade cristã, que é o nome da nossa comunidade é God's Grace e é um grupo de meninas cristãs da comunidade Palop. Nós falamos todas português e moramos, a maior parte do grupo mora no Reino Unido, mas também temos pessoas em Portugal, França, Países Baixos. Então, basicamente, a nossa comunidade é para crescer com Cristo. De momento é só mulheres, mas o nosso objetivo é crescer em Cristo, buscar a Cristo juntas, chamar outras para Cristo, passar tempo juntas também, desde piqueniques, brunches, sports day, assistir a podcasts juntas, retiro também. Acabou de sair agora um vídeo no TikTok com o retiro do God's Grace que houve no ano passado e este ano vai haver um retiro. E nós nos reunimos todas as semanas, nós fazemos chamadas através do Google Meet e as nossas chamadas são às 8h30, às quartas e às sextas-feiras. Por isso, se por acaso estás à procura de uma comunidade e não encontraste, podes fazer parte da nossa. Se quiseres assistir aos nossos vídeos, deixa uma mensagem, deixa um comentário aqui no vídeo que eu partilho o link contigo e podes começar a assistir às nossas chamadas em comunidade e talvez um dia nos conhecermos pessoalmente, quem sabe. Mas é isso. Eu espero muito que vocês gostem deste vídeo, tenham gostado deste vídeo. Obrigada por assistirem até aqui. Beijinhos e até a próxima.